Segunda Crônicas, eu falei errado, é Segunda Crônicas 25. Amém? Passa um livro para frente. Segunda Crônicas 25. Amém? Nós iremos falar sobre um reinado de Amazias. Eu acho que vocês já ouviram a mensagem, o reinado sobre ele, né? É uma ministração que o Senhor já ministrou no meu coração faz um tempo, né? Eu no meu quarto, falando e ouvindo outros pregadores, e eu fui querer saber quem que era o rei Amazias, né? Talvez vocês não tiveram a oportunidade de conhecer essa história, hoje você vai ter essa oportunidade. Que essa ministração fala no teu coração, essa é a minha oração. E eu gostaria que você fechasse seu olho nesse momento. Pai, em nome de Jesus, eu louvo ao Senhor por essa oportunidade, te agradeço. Eu venho te pedir, Deus, que essa direção dessa palavra venha falar no coração dos meus irmãos. Sobre o reinado de Amazias, Deus, fala, Senhor, fala no nosso coração, Pai, em nome de Jesus, que possamos ser impactados, Deus, pela Tua presença. Deus, eu preciso do Senhor, eu nada sou sem Ti, Deus. Eu preciso do Senhor, ó Pai. Fala no meu coração, flua através de mim, rios de águas vivas, para abençoar a vida do meu irmão nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, para que saímos aqui, Deus, edificados, transformados. Que nós saímos daqui nessa noite totalmente, com a nossa forma de pensar totalmente diferente, Deus. Totalmente diferente do jeito que nós entramos aqui, nós precisamos sair diferentes daqui dessa noite, Deus. Em nome de Jesus, Deus, senão não vale a pena a gente sair da nossa casa, vir aqui e sair da mesma maneira, não vale a pena. E nós te pedimos, Deus, que nós saímos aqui transformados, restaurados, edificados, mudados, com um coração totalmente disposto a te ouvir, estar sensível à sua voz. Essa é a minha oração, Deus, em nome de Jesus, Pai. Amém? Amém. Nós vamos falar sobre o reinado de Amazias, 2 Crônicas 25, capítulo 1. Amazias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e governou durante 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jeoadã e era da cidade de Jerusalém. Praticou Isaías o que é correto e agradável diante dos olhos de Yahvé, o Senhor. Preste atenção essa outra parte, irmãos. Entretanto, não agiu com total sinceridade de coração. Amém? Vamos até aqui, deixe sua Bíblia aberta ainda, que nós vamos pular um pouco ainda para frente, né? Deus tem falado ultimamente sobre as nossas vidas. Deus tem falado através do altar aqui. Usa a minha vida, usa a vida de outros discípulos, de outros servos deles aqui de cima do altar, para levar uma palavra em direção ao povo, o que o povo precisa ouvir. Então, estamos pagando um preço para ouvir a voz, para estar sensível à voz de Deus, para ser usado na mão do Senhor, para que a palavra de Deus entre no teu coração e você tenha uma mudança de vida. Porque nós precisamos mudar a nossa forma de pensar, de agir, de ser. Amazias era um homem que tinha 25 anos de idade quando começou a governar. O seu pai, Joás, foi rei, né? No capítulo 24, se você pesquisar, você vai ver que Joás foi rei. E Joás, no início do reinado dele, ele foi como esse início aqui, ó, um início agradável aos olhos de Deus, fazia tudo o que era correto, porque ele tinha um sacerdote por trás, porque Joás, pai de Amazias, começou a reinar com 7 anos de idade, e tinha um sacerdote por trás chamado Joiada, um homem de Deus, que ajudou Joás, pai de Amazias, a conduzir o povo de Judá naquela época. E ele foi. Até a morte de Joiada, que era o sacerdote,
que estava conduzindo aquele povo, dando direção para o rei Joás, pai de Amazias, estava tudo bem, queridos. Quando Joiada, que era o sacerdote do Senhor, morreu, aí que começa, queridos, aquela luta daquele povo de Judá. Porque no instante que ele morreu, passado um tempinho, vieram outros homens dizer: Rei Joás, você precisa mudar a sua forma de adoração. Essa adoração que você estava prestando, oferecendo junto com o Joiada, que acabou morrendo, que acabou falecendo, o povo não quer isso. E nós estamos vendo, queridos, que tantos sacerdotes têm levado uma palavra de Deus para a sua vida, e o povo tem deixado entrar por aqui e saído por aqui. Não tem dado valor à palavra. E eu vou te dizer, Joiada morreu. E o rei Joás, que é pai de Amazias, ele deixou que as palavras, as atitudes do mundo entrassem no seu coração, para que conduzisse o povo adorando deuses, oferecendo incensos a Deus, ao qual Deus abomina isso. E se você perceber, se você ler depois em sua casa, capítulo 24, você vai ver que o fim do rei Joás, pai de Amazias, não foi legal. Sabe por quê? Porque ele deixou de servir a Deus para cultuar outros deuses. Nós estamos na igreja servindo a Deus, mas às vezes nós temos quantos deuses dentro da nossa vida que nós não queremos abrir mão, dizendo: Deus, até aqui o Senhor pode governar a minha vida, mas daqui para lá eu governo. Ei, não deixe que essas atitudes tomem o teu coração para dizer: até aqui Deus, o Senhor governa, daqui para cá eu vou governar. E foi isso exatamente que o rei Joás fez, queridos. Ele deixou ser inflamado pelas atitudes do mundo, pelas conversas profanas, pelas rodas dos escarnecedores, como dizem em Salmos 1. Não se assenteis na roda dos escarnecedores. A gente ouviu isso. E ele deixou ser inflamado por essas atitudes. Mas como o Senhor é misericordioso com as nossas vidas, Ele levanta homens, mulheres, profetas do Senhor, para alertar. O que você está fazendo? Por que você está adorando outros deuses? Até agora você estava me adorando. Por que você está fazendo coisas que não agradam o meu coração? Por que você está fazendo isso? E sabe quem se levantou como profeta do Senhor para avisar o rei Joás que ele precisava mudar de direção? O filho de um sacerdote, o filho de Joiada, um homem chamado Ezequiel, é isso. Ezequiel. Não me recordo agora o nome. E ele levantou ele para dizer: rei, você está errado. Se conserta enquanto é tempo. Porque o que você está fazendo não está agradando aos olhos de Deus. E queridos, e quando a palavra nos confronta, mexe com o nosso interior e mexe com o nosso ego, a gente não dá ouvido à palavra, a gente não dá ouvido à voz de Deus. E naquele exato momento Joás falou assim: ei, fica quieto, cala-se. Quem é você? E naquele mesmo instante, as pessoas que estavam apoiando o rei Joás, falando: rei,
Vamos adorar esses deuses aqui. Se inflamaram de ira, de raiva, dizendo: oh, rei, quem que é esse cara? Por que ele está fazendo isso? Vamos matar ele. E mataram o profeta de Deus. Porque o profeta de Deus se levantou como homem de Deus para pregar, para direcionar o povo. Mas só que eles não aceitaram. E eu trago isso para nossos dias de hoje. Quantos homens de Deus, quantos profetas de Deus têm se levantado nos dias de hoje para trazer uma direção para o seu povo, e seu povo tem recusado a ouvir aquilo que deve ser, o caminho que precisa se seguir, e o povo tem falado: não, eu quero seguir o que realmente agrada o meu coração. E sabe qual foi o fim de Joiada? O fim de Joás? Assassinado, morto. Aí você vai dizer: Oséias, por que você está falando de Amazias, Joás? Porque eu quero falar assim, que o pai morreu assassinado. E Amazias, com 25 anos de idade, assume o reinado de Judá. E fala que no capítulo 2, que Amazias praticou o que era agradável diante dos olhos do Senhor. Entretanto, ele não agiu com total sinceridade. O que eu quero chegar para você e dizer, irmãos? Que nós precisamos mudar a nossa forma de pensar, de raciocinar com Deus. Não dá para a gente agir da mesma forma que a gente estava agindo lá há um tempo atrás, há uma semana atrás, há um dia atrás. Não dá. Todo dia nós precisamos entender que nós precisamos ter uma comunhão diária, verdadeira com Deus. E isso, nós temos falado sobre arrependimento, que é o tema desses 40 dias. Arrependimento, quebrantamento. E você vai entender o porquê Amazias não se quebrantou e deixou com que o pecado entrasse dentro do teu coração e ele não ouvisse mais a voz do Senhor. Eu espero que isso nunca aconteça com a gente, queridos. Deixar de ouvir a voz do Senhor para ouvir a voz do inimigo. Ser cego, ficar surdo. O pecado deixa você surdo, deixa você cego. E as direções que Deus tem dado para nossas vidas, para a sua vida, o pecado ele não pode tampar os seus ouvidos. Deus continua misericordioso com as nossas vidas e nós temos que ser gratos, queridos. Nós temos que ter um coração sincero, honesto, obediente, temente a Ele, para dizer: Deus, eu preciso do Senhor, porque sem o Senhor eu não vou conseguir caminhar. E continuando, entretanto, no capítulo 2, não agiu com total sinceridade de coração. Versículo 3, assim que notou que tinha o reino sob seu controle. Nunca pensa que você está no controle, porque quem está no controle da sua vida é Cristo. A partir do momento que você pensar que você está no seu controle, queridos, se arrependa imediatamente. É uma direção para a tua vida. Se arrependa, porque você não está no controle da tua vida. Quem está no controle da tua vida é Cristo. Você não pode deixar que o diabo alimente isso dentro do teu coração, dizendo: eu estou no controle. Porque, queridos, nós não estamos no controle. Nós não somos nada sem Cristo nas nossas vidas. Amazias, o rei, pensou que estava tudo bem. Eu estou no controle. E deixou de ouvir a voz de Deus. E sabe o que ele foi fazer no versículo 4? Contudo, não executou os filhos dos assassinos, mas agiu de acordo com o que está escrito na lei do livro de Moisés. Vai no versículo 3. Assim que notou que tinha o reino sobre seu pleno controle, mandou matar todos os oficiais que havia participado do assassinato do seu pai Joás. Porque se levantaram alguns homens para matar o pai dele, porque o pai dele deu ordem para matar o filho do profeta, o filho do sacerdote Joiada. Então levantou-se homens e
mataram o pai de Amazias. E Amazias, quando assumiu o reinado, depois de um tempo, ele percebeu que o controle estava na mão dele. E o que ele fez? Agora eu vou matar quem matou meu pai. E ele foi lá e exterminou. E fez de acordo com o que estava na palavra, estava na lei, como vocês vêem no capítulo 14, ele fez de acordo com o que estava na lei. Ele matou somente o pai, as pessoas que fizeram as coisas erradas. Ele não matou os filhos dos homens que haviam matado o pai dele, porque estava na lei. Cada um, se você conseguir, se você ir no versículo, no versículo 4, continuando, que exatamente como o Senhor ordenou, os pais não morrerão. Aí beleza, ele entendeu. Amazias entendeu, os pais não morrerão no lugar dos filhos, e nem os filhos no lugar dos pais. Cada pessoa pagará com sua vida, com seu próprio erro e pecado. É uma lição para a minha vida e para a tua vida. Amazias conhecia a palavra de Deus. Ele conhecia a palavra de Deus, porque ele executou uma ordem que estava na lei. E se estava na lei, ele conhecia a palavra de Deus. E eu quero chegar para mim e para você essa noite. Eu e você conhecem a palavra de Deus. Eu e você, nós conhecemos o certo e o errado. Eu e você sabe muito bem aonde nós queremos chegar. Mas nós estamos praticando aquilo que realmente agrada o coração de Deus? Nós estamos realmente fazendo o que é correto e agradável? Beleza. Mas nós estamos agindo com total sinceridade de coração diante de Deus? Há dois pontos diferentes. Amazias, ele era agradável diante dos olhos do Senhor. É a palavra que está falando. Amazias era agradável diante dos olhos de Deus, mas ele não agiu com total sinceridade. O que adianta aí você ser agradável aos olhos de Deus? Praticar, ler a Bíblia. Hoje eu faço o que é coisa certa. Hoje eu sirvo ao Senhor com 80% da minha vida e os outros 20% não. Era isso. Amazias vivia com teu coração 100%? Não, ele não entregou 100% do seu coração para Cristo. E eu quero dizer isso para você, queridos. Nós precisamos entregar o nosso coração 100% para Cristo. 100%, não tem como a gente entregar um pedacinho só, 80%, 90%, 90,99%, não dá. Ou a gente entrega nosso coração 100% para Cristo e se tornam homens e mulheres que agrade o coração de Deus. Porque imagina, você agradou, mas você não... Entretanto, você não agiu com sinceridade. Imagina você ouvindo isso do Senhor. Você agradou, mas você não me agiu com total sinceridade de coração. 2 pontos, querido. Ou você entrega a sua vida para Cristo 100%, ou você vive quente. Existe quente e o frio. Porque da mesma fonte não pode sair água doce e nem amarga, água salgada. Ou você vive Cristo, ou você não vive. Porque Deus vai falar lá em Apocalipse, né? Que Ele vai vomitar os mornos. E não dá para ser morno, não dá para a gente viver uma vida como Amazias. Hoje eu aprendo a palavra, hoje eu executo a palavra. E depois, não, eu não executo a palavra. E se você ver no capítulo 5, no capítulo 5 de 2 Crônicas, você vai perceber que mais tarde Amazias convocou
Judá e o dividiu conforme as suas famílias, nomeou comandantes de 1.000 e chefes de 100.000 homens em toda a região de Judá e Benjamim. Então reuniu todos os homens com mais de 20 anos e constatou que podia contar com 300.000 guerreiros prontos para o serviço militar, capazes de empunhar a lança e o escudo. Também contratou em Israel 100.000 homens experientes em combates pelo valor correspondente a 3,5 toneladas de pratas. Quero parar por aqui por enquanto. Amazias foi para uma guerra. E nessa guerra, queridos, Deus deu a direção para a vida dele. Para ele ir para essa guerra somente com os homens dele, para ele não fazer aliança com ninguém. Não faça aliança com ninguém sem a ordem do Senhor. Não faça nada sem pedir uma direção para o Senhor na vida de vocês, porque a direção é o que vai comandar, é o que vai determinar o rumo que nós estamos seguindo. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Ele foi e contratou 100.000 homens, mercenários. Ele fez uma aliança com o pessoal do norte, coisas que ele não podia fazer. E o profeta, levantou-se mais um profeta, mais um sacerdote, e trouxe direção para ele, dizendo assim: filhos, rei Amazias, você não pode ir com esses 100.000 homens para a guerra, porque esses 100.000 homens não agradam o coração de Deus. Você precisa deixar esses 100.000 homens, manda eles embora daqui agora. E Amazias falou assim, em vez de Amazias dizer, me perdoa, Senhor, se arrepender, se humilhar, com o coração contrito, o que Amazias fez? Mas e o meu dinheiro que eu dei para ele? Eu dei 3 toneladas de prata. E aí? E eu quero dizer uma coisa para vocês. Que Amazias ouviu o que o profeta falou para ele, o que o sacerdote falou. Mandou 100.000 homens embora. Pode ir embora. E foi para a guerra conforme o Senhor tinha ordenado. Olha lá, ele ouviu a voz do Senhor. Ele ouve a voz do Senhor, mas não ouve a voz do Senhor. Ele ouve a voz do Senhor, mas continua praticando aqui algumas iniquidades. Ele não está com o coração 100% entregue para Cristo. E quantos de nós dentro das igrejas hoje ouvimos tantas ministrações falando para nossas vidas, e nós não damos aquele 100%, nós ouvimos aqui pregações e pregações, dia após dia, culto após culto, falando... Eu preciso mudar de vida, isso está mexendo comigo, as minhas ministrações vai mexendo com você, vai te transformando, você vai ficando incomodado com que cada palavra que sai daqui do trono, daqui do altar para a sua vida, e você fica, não, preciso mudar. Mas chega na segunda, terça, quarta-feira, você está balanceado pela palavra, na quinta-feira você já, não, na sexta, não. Aí, passou uma semana, não. Aí vem o domingo de novo, outra palavra para a sua vida, ministração, discernimento, o Senhor te discernir, vai esse é o caminho, e você, não, verdade. Aí chega na terça-feira, você fala, não. Queridos, ou a gente vive e se entrega 100% para Cristo, ou não dá para viver assim. Se nós vamos viver como o rei Amazias, lá e aqui. E Deus não aceita o lá e o aqui. Deus aceita que você viva uma vida justa, reta, íntegra, temente ao Senhor, obediente ao Senhor, uma vida com o coração contrito, disposto a se arrepender constantemente por tudo, pelos erros cometidos, um coração sensível a ouvir a voz do Senhor. E sabe o que aconteceu? Amazias ganhou a guerra por causa da direção de um profeta na vida dele. Ele ganhou a guerra. E os 100.000 soldados que ele havia feito um acordo, uma aliança lá do norte, voltou embora nervoso, saqueando toda a terra de Judá.
destruindo tudo, porque 100 toneladas de prata naquela época era muito pouco para eles. E o salário deles era os despojos da guerra, era tudo que eles iriam lutar, conquistar dos outros povos. Isso era o salário deles. E imagina, 100 mil homens voltando, saqueando, destruindo pessoas, destruindo vilarejos, destruindo cidades, por conta de uma aliança, queridos, que o Senhor não permitiu. E nós temos feito tantas alianças erradas na nossa vida, desde o decorrer das nossas vidas até o dia de hoje. Se nós não tomarmos decisões coerentes, firmes e fortes, nós vamos ficar batendo com a cabeça no poste. Nós vamos dizer assim, ó, é as decisões, é as consequências do pecado. E nós sabemos muito bem, nós que viemos do mundo, sabemos muito bem as consequências do pecado. Como dói, como incomoda, como envergonha, como nos constrange, nós sabemos. Não faça aliança sem uma direção do Senhor para a sua vida. Amém? Todos estão entendendo? Amém? E no capítulo 9, então Amazias questionou o homem de Deus: mas sendo assim, se fará... Perdão, 25, verso 9. Verso 9. Então Amazias questionou ao homem de Deus: mas sendo assim, que farás das 3 toneladas que eu dei de prata para eles? Paguei pelo serviço dessas tropas para vir aqui. Ao que prontamente respondeu: eis que o Yahvé, Senhor, tem muito mais para contigo, Amazias. Para com isso. Então Amazias, no versículo 10, separou-se as tropas e foi para a guerra, e recrutou e ganhou a guerra. E no versículo 13, entre mentes as tropas que Amazias havia mandado de volta, cancelando as suas cooperações na batalha, atacaram cidades, destruíram cidades, mataram mais de 3.000 pessoas, saquearam. Olha o que o pecado faz, queridos. Olha aqui o pecado, uma aliança com o pecado. Olha o que ele faz, ele destrói. E levaram grande quantidade de despojos. Nesse interim, Amazias retornou da Chacina dos Edomitas. O que eu queria que você entendesse, querido? Ó, no versículo 14, ó, isso é muito forte. Eu não consigo entender até agora como esse homem foi fazer isso. Olha o que ele fala no versículo 14. Ele teve uma direção do Senhor para a vida dele: manda esses 100.000 soldados embora, que você vai ganhar a guerra com o Senhor. E ele foi e ganhou a guerra com o Senhor, porque os 100.000 soldados foram embora. Mas olha o que Amazias fez no versículo 14. Nesse interim, Amazias retornou da chacina dos edomitas, trazendo os deuses do povo entre os despojos de guerra, os quais estabeleceu com seus próprios deuses e protetores, reverenciou tais ídolos e queimou incenso diante deles em adoração. Então a ira do Senhor se acendeu grandemente contra Amazias, e Deus lhe deu-lhe e enviou uns seus profetas e o questionou: por qual razão buscaste os deuses desse povo, Amazias? O que você está arrumando? A gente sempre fala, né? O que você está arrumando? O que Amazias está arrumando? Tinha acabado de ganhar a guerra com uma direção do Senhor, e ele vai e traz os deuses que o Senhor abomina, que o Senhor detesta. Os deuses. Amazias, aí a gente sempre fala, né? Deu uma bola fora, mais uma bola fora. E eu e você precisamos entender que nós precisamos, não dá para seguir 2 senhores. Ou a gente segue Cristo, vive Cristo constantemente nas nossas vidas, ou não dá.
Não dá para ficar em cima do muro, não dá para um dia ser assim, outro dia não ser assim. E eu, já para finalizar, espero que vocês estejam entendendo a palavra, que enquanto o sacerdote falava com o rei, ele lhe interrompeu e declarou: porventura fizemos-te conselheiro do rei? Cala-te, cala-te, profeta. E tantas vezes nós temos falado daqui do altar. O altar tem falado, os profetas têm falado para nossas vidas, têm ministrado para nossas vidas, e dizem assim, e a gente está dizendo lá no fundo do nosso coração: cala-te, essa mensagem não é para mim. Quantas vezes a gente tem feito isso? Cala-te. Ô louco, Zé, mas eu tenho ouvido a palavra. Você tem ouvido, mas você tem praticado? Você tem ouvido a palavra, mas você tem mudado de vida? Ou você tem persistido nos erros, persistido no seu velho homem? Querido, nós precisamos ter um coração sensível, um coração quebrantado. Nós estamos falando sobre arrependimento, então que eu e você se arrependa constantemente. O Senhor está dando direção para nossas vidas. Ministrações, direções em cima de direções, para nós mudarmos esse caminho torto o qual nós vivemos. Ele está dando misericórdia. Aproveite enquanto os braços e as misericórdias do Senhor estão sendo ministradas sobre a minha vida, sobre a sua vida. Vamos aproveitar essa oportunidade, porque o dia que se cessar a misericórdia do Senhor, queridos, eu não quero estar aqui para ver, porque a gente ouviu e já ouviu e mais ouviu, porque serão dias de desespero, dias de luta, dias terríveis de aflição. Que eu e você possam entender a diferença de servir a Cristo com um coração íntegro, sincero, do que servir a Deus como um coração de Amazias, que servia a Deus só um pouquinho, mas seu coração estava em outras atitudes, estava em outras coisas. E para finalizar, a partir no versículo 27 no versículo 27 de 2 Crônicas 25, vai falar assim, a partir do momento em que Amazias decidiu não obedecer a palavra do Senhor. Obedeça a palavra do Senhor, querido. A palavra está sendo ministrada. O Senhor está falando no seu coração. A partir do momento que ele decidiu não obedecer a palavra do Senhor, muitos de seus colaboradores conspiraram contra ele em Jerusalém, e ele se viu obrigado a fugir. Perseguiram ele até finalmente assassinar ele, morrer como o pai dele. E eu trago essa palavra para nossas vidas nos dias de hoje, como Amazias, que nós não podemos viver como ele. Nós não podemos viver como Amazias, queridos. Ouve a voz do profeta aos domingos, às quarta-feiras, às sextas-feiras, nas ministrações, na campanha inteira. Mas quando o profeta vai embora para sua casa, quando nós vamos embora para sua casa, nós deixamos de ouvir a palavra de Deus. Nós não deixamos que a palavra de Deus venha surtir efeito dentro de nós, venha trazer mudança dentro de nós. São 40 dias de campanha de arrependimento, que você possa entender que eu e você precisa de um coração contrito para chegar na presença de Deus. Não deixar esse coração de Amazias, esse coração duro, esse coração pecaminoso entrar dentro de nós. Não deixe isso acontecer, porque quando o pecado entra dentro da nossa vida, querido, como entrou na vida de Amazias, ele deixou de obedecer a Deus.
os seus olhos se fecharam, quando ele flertou com o pecado, o pecado envolveu ele, ele não conseguiu mais ouvir a voz de Deus. Que eu e você possa entender que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. As misericórdias do Senhor, elas estão estendidas sobre as nossas vidas, que eu e você tenha tempo. Aproveite esse tempo, aproveite esses momentos para você se quebrantar diante de Deus e ter um coração sincero, justo, honesto diante de Deus. Amém? E no final da vida de Amazias, no final, a consequência trouxe a vergonha, trouxe a morte. Judá perde a batalha, Amazias é preso, o templo de Deus naquela época estava sobre os cuidados de Obed-Edom, foi roubado, Amazias é assassinado. Quando você faz uma aliança com o pecado, quando você flerta com o pecado, queridos, eu posso dizer que flertar com o pecado para a nossa carne é maravilhosa. A nossa carne ama se flertar com o pecado. Ela aguça, ela pula, ela vibra, ela geme a nossa carne lá dentro, querendo o pecado. E você sabe, nós não somos bobos. Eu e você somos homens e mulheres que entendem a diferença do certo e do errado. E sabe, se a gente persistir e perseguir no caminho do pecado, nós vamos ser como Amazias. Agradou por um tempo, ontem nós estávamos falando sobre isso na cabana, né? A gente serve até um limite da nossa vida com Deus e nos finalmente, na hora da chegada da vitória, eu desisti. Na hora de chegar para dizer conquistei a vida eterna, salvação, sabe que muitos têm feito? Desiste. O pecado cegou. O pecado deixou ele surdo. Que eu e você tenham o coração contrito e quebrantado e arrependido diante de Deus todos os dias. Amém? Amém? Vamos nos colocar de pé e vamos orar. Já finalizei.